E nessa noite, o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão, é simples. 2 palavras. Apenas você. Apenas você. 1 Reis 19, a partir do versículo 19. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eliseu, Deus é a sua salvação. Esse é o significado do nome de Eliseu. Ele era um pecuarista e agricultor, pelo menos isso é o que acredita a maioria dos estudiosos do Antigo Testamento, aqueles que se debruçam sobre o estudo do Antigo Testamento. Ele viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo e foi sucessor de Elias como profeta. No entanto, ele superou no número e no caráter extraordinário os milagres que ele fez. Mesmo assim, Elias teve uma relevância muito maior no que diz respeito à influência do seu caráter e também a sua influência política. Tanto que no Novo Testamento, por exemplo, Elias é mencionado 31 vezes e Eliseu uma única vez. Mas ainda assim, ele passa à posteridade como alguém que realizou muitos milagres. Eliseu, ele se entregou completamente ao chamado de Deus para ele. Muito semelhante àquele que também é chamado para servir a Cristo Jesus. O chamado de Cristo, para aqueles que são por ele escolhidos, ele é imperativo. Ou seja, não existe uma possibilidade de dizer talvez, quem sabe. Você tem a obrigação de corresponder. E ainda que temporariamente você possa rejeitar, em algum instante esse chamado se torna irresistível. Ou seja, é um chamamento, é uma realidade da qual ninguém pode dizer assim, eu não desejo isso para a minha vida. Mas aí a sensibilidade que o Espírito promove no nosso coração, atuando no nosso coração, o Espírito Santo, vai nos mostrar de que nós, de fato, temos que atender a esse chamado. Mas a dificuldade e a reflexão que a gente pode trazer nessa noite é a seguinte: como atender a voz de Deus quando tantas vozes falam no mundo que vivemos? Vamos começar, por exemplo, falando sobre as vozes internas, as vozes que procedem do nosso coração, que é, desde os tempos bíblicos, entendido como a sede das emoções, embora nós saibamos que seja a nossa mente a que dá o entendimento, a consciência daquilo que somos. Essas vozes, elas continuamente tentam, assim, minimizar a nossa participação, a nossa responsabilidade no reino de Deus. E mais, elas fazem isso não atingindo diretamente os nossos interesses em relação ao reino, mas atingindo a nossa vida pessoal. As questões que dizem respeito à nossa casa, à nossa vida emocional, os nossos sentimentos, aquilo que está dentro do nosso coração. Essas são as chamadas vozes internas, mas também existem as vozes externas, que são as vozes do tempo presente. As vozes que estão aí falando, pelos rádios, pelos jornais,
pelos celulares, pelos tablets, pelas redes sociais. As vozes que tentam minimizar, tentam dissipar a voz de Deus, que fala ao nosso coração suavemente, dizendo para nós, para mim e para você: venham a mim. Como atender a voz de Deus num tempo como esse que vivemos? Como termos a consciência, a sensibilidade de que Deus está falando conosco, de que Deus está nos chamando para uma vida de mais intimidade, de mais serviço, de maior realização no seu reino. Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Como é difícil muitas vezes nós lermos esse texto bíblico e pensarmos que de fato nós precisamos renunciar. Porque parece que o evangelho, ele pode muito bem caminhar com tudo que existe na nossa vida, de que nada é preciso deixar para trás, que basta simplesmente que nós alinhemos os nossos interesses aos interesses do evangelho, e assim nós vamos conseguir caminhar de forma tranquila, sem atrapalhar os meus objetivos de vida e sem, de certa forma, atrapalhar os objetivos que o evangelho tem para a minha vida. Mas o fato é que o evangelho exige de nós renúncia. O fato é que Jesus não nos dá a condição de nós escolhermos entre esta ou aquela realidade. Ele nos diz: deixe tudo e siga-me. Ele não diz assim: vá para casa, pense durante um tempo, faça do modo como você achar melhor. Quando tiver com a sua agenda vazia e com os seus dias mais tranquilos, então venha para mim e faça da forma como você achar melhor. O evangelho é imperativo. Por isso que o chamado de Deus para aqueles que são seus é, de fato, sim, um chamado radical. E nós somos chamados não apenas radicalmente, mas também para uma obediência incondicional. John Stott, um dos grandes escritores, um dos maiores escritores do século XX, o seu último livro chamado Discípulo Radical, ele fala muito sobre o que é ser um discípulo radical. E ele diz que a origem da palavra radical, ela vem de raiz, radix, que significa aquele que possui raízes profundas. E são essas raízes que, segundo John Stott, dão consistência, dão credibilidade para ele no tempo que ele vive, no mundo que ele vive. Então, quanto mais ele se aprofunda, quanto mais ele conhece do evangelho, quanto mais ele sabe da palavra de Deus, menos intempéries, menos problemas ele pode sofrer na sua vida. Ou melhor, por mais que ele sofra as intempéries, a possibilidade de que a sua casa construída caia, ela se torna menor. É aquilo que Jesus fala num dos últimos trechos do Sermão do Monte. Jesus prega o Sermão do Monte a partir de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Lá no final ele diz assim: olha, vocês que estão aqui esse tempo todo sentados ouvindo a minha palavra, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm duas opções. Vocês podem ser como aquele homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E vocês podem ser como aquele homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Jesus está fazendo um resumo do seu sermão. E ele diz: se você for como esse homem que constrói a casa sobre a rocha, vão cair as chuvas, transbordar os rios, e os ventos vão soprar de ímpeto contra aquela casa, mas ela não vai cair. E Jesus diz: se você for aquele imprudente que quer construir a sua casa sobre a areia, vão cair as chuvas, vão transbordar os rios, e os ventos vão soprar de ímpeto contra aquela casa, mas grande será a sua ruína. Jesus não está dizendo para os seus ouvintes que as dificuldades, as intempéries, as vicissitudes, elas vão ser diferentes. Tanto para aquele que segue a Cristo, como para aquele que não segue a Cristo, os dramas da existência são os mesmos. Crentes também ficam doentes. Crentes também morrem. Crentes também podem se perder no caminho. Crentes pisam na bola. Falam o que não deve. Pensam coisas terríveis, que só o mencionar pode causar vergonha. Crentes fazem coisas erradas. Eu e você fazemos coisas erradas.
Mas o que Jesus está dizendo é que aquele que é chamado para servi-lo, para uma vida integral, deve a ele uma obediência realmente incondicional. É um chamado radical. É um chamado em que nós não temos a opção de dizer talvez. E a história de Eliseu é uma história que nos deixa muito claro o que significa responder a esse chamado radical. Eliseu estava trabalhando como pecuarista, um homem que provavelmente tinha muitas posses, porque ele tinha 12 juntas de boi. E diz o texto bíblico que ele estava trabalhando com a 12ª junta, ou seja, tinham outras 11 ainda à disposição dele. E Elias então está passando por determinada região e de repente pega o seu manto, que é símbolo do seu ministério, da sua atuação como profeta, e passa sobre ele. E no momento que passa sobre ele, Elias não está dizendo mais absolutamente nada. Ele simplesmente olha para Eliseu e diz assim: você já sabe o que eu fiz com você. E aí Eliseu então na mesma hora cai a ficha e diz: realmente eu sei, mas eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso lá despedir do meu pai e da minha mãe. E aí o que Eliseu faz? Eliseu vai, pega os seus bois, os sacrifica, transforma o carro em lenha, serve aqueles animais mortos então como uma espécie de confraternização para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus pais, selando o momento exato em que ele foi chamado para o ministério. E aí então com isso Eliseu inicia um dos mais importantes ministérios proféticos do Antigo Testamento. Uma atuação extraordinária. E mais à frente nós vamos entender o porquê que essa atuação de Eliseu ela é tão extraordinária, até mais do que Elias em certo ponto, embora nós tenhamos dito no início de que em termos assim de influência política e ideológica em certo sentido, a atuação de Elias tenha sido mais assim proeminente do que a de Eliseu. Quero voltar ainda em Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 14, quando Jesus, passando próximo a uma coletoria, encontra-se com Mateus, Levi, e diz simplesmente para ele: siga-me. E aquele cobrador de impostos, num ato só, se levanta e passa a seguir a Jesus. Ele estava no trabalho, e de repente Jesus o chama e aquele homem o segue. Então nós somos chamados para isso, irmãos. O chamado de Deus para a nossa vida é um chamado radical, para uma obediência incondicional. E o Evangelho não me permite falar coisa diferente senão essa. Nós precisamos sim, em certa medida, renunciar muitas coisas na nossa vida e na nossa caminhada, e não temos como fugir dessa realidade. Então, queria lhes apresentar brevemente algumas realidades que nós encontramos nesse ato de Eliseu, quando ele, então, deixa tudo para trás, se despede do seu pai e da sua mãe e caminha em direção a uma nova vida. Eliseu, primeiramente, ele troca a sua vida, o seu passado, os seus bens, o seu conforto e, de certo modo, a sua história. Ele não está sendo chamado para ocupar os primeiros lugares. Quando Elias passa e joga o manto sobre ele, ele está simplesmente dizendo que aquele jovem, que aquele homem que está ali, jovem homem que está ali, ele vai ser o moço de Elias. Tanto que essa expressão, em algumas versões mais antigas, é a que nós encontramos. Eliseu era moço de Elias, ou seja, era uma espécie de secretário pessoal, um ajudante de ordens, vamos assim dizer. Alguém que cuidava do alimento, das coisas do seu mestre. Então Eliseu não estava sendo chamado como um pecuarista, como alguém que tinha posses, para ocupar os primeiros lugares. Ele estava sendo chamado para o serviço. E Deus nos chama em meio ao serviço. Não são apenas os pastores ou os presbíteros e os diáconos que hoje foram ordenados aqui, e aqueles que já são ordenados, que são chamados de forma mais efetiva para servir na igreja. Todos desta igreja são chamados para, de alguma forma, em certa medida, no lugar em que estão,
no trabalho que realizam para servir. Isso tem a ver, inclusive, hoje nós estávamos mencionando mais uma vez, na escola dominical, com o mandato cultural, que é a ideia de que nós, segundo a nossa doutrina reformada, temos a consciência de que Deus nos vocaciona para servi-lo bem em todos os lugares, a partir da profissão, da atividade que nós exercemos. Então você não precisa ser mais consagrado a Deus se você for um pastor, se você for um diácono, se você for um presbítero, muito embora essas atividades exijam, de fato, um esforço maior em relação à igreja. Mas você, no lugar que você está, na sua casa, na sua atividade profissional, você também é chamado para isso. E você também pode ser chamado para coisas maiores, enquanto você trabalha, como nós lemos, por exemplo, no caso de Mateus, que estava na coletoria. Podemos lembrar aqui também de Pedro, Tiago e João, que foram chamados enquanto pescavam. Podemos lembrar no livro de Atos de Lídia, Atos 16, uma empresária, vendedora de púrpura, que se tornou a primeira mulher convertida da Europa. Podemos falar do apóstolo Saulo, religioso, que estava a caminho de Damasco em busca de autorizações para prender mais cristãos. Podemos falar, por exemplo, do profeta Amós, que era um boiadeiro. Podemos falar de Eliseu, que foi chamado enquanto arava a terra. Deus nos chama ao serviço em meio ao serviço. Deus chama a mim e a você para o serviço enquanto estamos no serviço. E Elias encontrou aquele homem no trabalho árduo da terra, no trabalho duro de arar a terra. Então, portanto, aquele homem, ele trocou a sua vida, trocou a forma como ele existia. A segunda coisa que podemos destacar, ele sacrifica bens preciosos. E ali, se nota através dessa predisposição à nossa vida, essa renúncia ao passado, às situações, à morte dos animais, a queima deles no carro, ao churrasco que ele promove para os seus amigos, porque aquilo é um churrasco, na verdade, que ele promove, uma confraternização, dizendo, olha, eu estou indo agora para uma nova atividade, então para selar isso aqui, né, eu estou fazendo uma confraternização para mostrar para vocês que eu estou deixando essa vida passada. E foi justamente com esses dois animais que eu estava trabalhando com eles, que eu estou servindo, eu estou aqui ofertando para vocês, que são meus amigos, que são meus irmãos. Então a mudança, ela exige renúncia. Então o chamado por uma nova vida em Jesus exige de nós sim renúncia. Mudança de condutas, de comportamentos, de hábitos que não são saudáveis. A vida em Cristo nos chama para novidade e não para a mesmice. Então, se você tem se sentido chamado, se em algum momento o Espírito Santo falar de modo mais efetivo no seu coração, no seu entendimento, saiba disso. Ele o está chamando para novidade de vida e você também é convidado a renunciar muitas coisas. E muitas coisas podem ser até muito preciosas. Podem ser muito preciosas. Jesus usou metáforas de trabalhos árduos para referir-se ao ministério, e muitos deles são usados e foram usados. Jesus fala, por exemplo, em apacentar ovelhas, lançar mão do arado, pescar, cingir-se de madrugada para o serviço e tantas outras coisas. Somos chamados para o serviço em meio ao serviço. Outro destaque que nós podemos dar nesse chamamento de Eliseu para uma nova vida é o fato de que ele segue sem titubear. E aqui é importante que a gente faça uma distinção, em certa medida, ao chamado que Jesus faz àqueles que estavam com eles em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Que diz o seguinte, versículo 61. A partir do versículo 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu,
As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. O outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E alguns têm interpretado nesse chamado e nesses cortes mesmo que Jesus dá naqueles que querem segui-lo, mas que condicionam esse chamado, e provavelmente destacando aqui que o primeiro pensava no conforto. E aí Jesus diz, olha, você está sendo chamado, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O segundo, que diz assim, deixa primeiro eu sepultar os meus pais, é interessante a gente notar aqui que quando a gente vai olhar mais profundamente no texto original bíblico, e provavelmente é essa a ideia que está lá, o pai dele ainda nem havia falecido, era idoso. E ele estava dizendo para Jesus o seguinte, olha, deixa meus pais morrerem, o meu pai morrer, e quando eu sepultar ele, depois dele morrer, aí eu vou estar liberado para servir o Senhor. E aí Jesus diz para ele, olha, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. E o terceiro, que diz assim, deixa eu ir falar, me despedir do meu pai e da minha mãe, a ideia que se pode extrair lá do texto é a seguinte, deixa eu ir lá ver se eles aprovam eu ir com o Senhor. Se eles derem ok, eu vou. Mas se eles disserem que não, aí vou deixar para a próxima. No caso de Eliseu, isso não acontece. Porque ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo, e ele, quando diz assim, deixa eu ir na casa do meu pai, ele não está dizendo assim, deixa eu ir lá ver o que é que eles têm para dizer sobre esse chamado que o Senhor tem para mim. Não, eu estou indo para me despedir dos meus pais. Ele já tinha muito claro na sua mente o que ele faria com aqueles animais e com aqueles carros. Então ele abraça e segue firmemente numa direção. Portanto, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados, sim, para trocar a forma como nós vivemos. Somos chamados para sacrificar muitas coisas que nós consideramos valiosas. Nós somos chamados para seguir incondicionalmente aquele que não nos dá a possibilidade de pensar se nós temos um espaço na agenda. É um chamado incondicional. Eliseu foi chamado para viver pessoas, situações, e não para viver por coisas. Semana passada o Joel falou sobre isso aqui. A oferta quase que irrecusável, né, de Naamã para Eliseu. Riquezas, poder, imagina, a aposentadoria garantida de Eliseu. Né? Deixou muito claro isso aqui. Mas ele mesmo diz, olha, não é esse o objetivo do ministério. E veja só, lá no texto de 2 Reis, capítulo 2, de versículo 1 ao 14, Elias está para subir ao céu num redemoinho e sai na companhia de Eliseu. E aí então, a partir do versículo 9, depois de Elias ter pego o seu manto e batido com ele nas águas, e as águas se dividiram dos dois lados, e eles passaram em seco, eles passaram o Jordão, Elias disse a Eliseu o seguinte, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse, quero receber por herança porção dobrada do teu espírito. O pastor Edson orou por isso aqui na hora da ordenação dos presbíteros e dos diáconos. Dá-lhes porção dobrada do teu espírito. Foi essa oração. E aí então Elias respondeu, olha, você fez um pedido difícil,
Mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede, porém se você não me vir, não será assim. Enquanto eles iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, no caso, Eliseu pegou a sua roupa e rasgou-o em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído no momento que ele subiu aos céus, voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias e bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E no momento que Eliseu bateu com o manto de Elias nas águas, as águas se abriram para os dois lados. E ali então começou o ministério profético de Eliseu. Ele deixa de ser o secretário, o ajudante de ordens. E agora ele passa a ser o profeta chamado por Deus. Mas eu quero destacar ainda uma coisa mais importante a respeito de Eliseu para finalizar. Porque Deus dá a porção dobrada ao Espírito àqueles que desejam realizar a sua obra. Isso ele dá incondicionalmente. Mas Eliseu nunca mais deixou de ser conhecido como ele é mencionado no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11. Durante 7 anos ele serve a Elias. E mesmo depois da partida de Elias, Eliseu continuava a ser lembrado, sendo profeta, como aquele que deitava água nas mãos de Elias. A marca do ministério de Eliseu é a marca do serviço. Ele não foi destacado pelos milagres extraordinários que ele fez, mas pelo serviço que ele prestou com diligência a Elias e ao Senhor. E nós seremos conhecidos na posteridade não pelas coisas extraordinárias que nós acreditamos que fizemos, mas nós seremos conhecidos pela forma como nós servimos a Deus e aos outros. Então é nesse chamado e para esse chamado que o Senhor diz: vem a mim. Ou, você já sabe o que eu fiz com você. Segue. Que Deus nos ajude a compreender a essência do chamado de Deus para a nossa vida. E que isso nunca se perca no nosso coração e no nosso entendimento. Que Deus abençoe muito a nossa vida como um todo.